Será que esse iPhone, que já foi o celular mais vendido em 2019, ainda faz sentido hoje em dia, mais de 3 anos depois do seu lançamento? O iPhone XR foi lançado em setembro de 2018, em conjunto com seus irmãos mais caros, o XS e o XS Max, como uma opção mais barata da linha, Ao contrário do ano anterior, na linha de 2018 foi o primeiro ano em que todos os aparelhos tinham aquela nova linha de designs do iPhone X, com telas maiores, bordas menores, nada de Touch ID, agora só Face ID. Mas para ser mais barato do que os outros, o iPhone XR teve que fazer alguns cortes bem marcantes. Começando pela tela, aqui ao contrário dos outros não temos nada de OLED nem altas resoluções, apenas HD IPS LCD. Ou seja, ela é uma tela muito maior do que a do antigo iPhone 8 Plus, com uma resolução bem inferior. Ele tem a mesma densidade de pixels ali do iPhone 8, do iPhone 7, do iPhone 6. Ou seja, não é uma tela ruim. Ela tem um contraste, um brilho razoável, mas sim ela não impressiona mais hoje em dia, Principalmente o tamanho das bordas, que destoam bastante com o restante do celular. É bem inaceitável se a gente pensar que esse aparelho foi lançado por mais de R$5.000, O iPhone 11 repetiu essa fórmula de tela IPS LCD de resolução baixa, mas a partir do iPhone 12 essas características começaram a mudar e mesmo os aparelhos mais simples já tinham telas OLEDs de alta resolução. Claro que assim, na construção a gente aqui tem nada faltando em relação aos outros, Por mais que a gente tenha assim uma certificação contra água um pouquinho inferior, apenas IP67 em vez de IP68, ainda temos também o wireless charger, construção em vidro e alumínio. Passando para o desempenho, aqui a gente tem uma região que não recebeu tantos cortes assim, ok? Temos o mesmo chipset encontrado nos outros modelos, o A12, mas aqui apenas atrelados a 3 GB de RAM em vez de 4 dos modelos maiores. Mas mesmo no mais barato, aqui a gente tem um chipset que obviamente ainda é muito bom, ok? E se a gente for ver o desempenho dele no Antutu, os 510 mil pontos, dá pra gente perceber que na verdade ele é digno de intermediário topo de hoje em dia, A Galaxy A52s 5G, Redmi Note 11 Pro Plus, obviamente é um celular que ainda impressiona em termos de desempenho, ok? Claro que o grande beneficiário da Apple, em relação aos outros Androids intermediários, como eu disse, é que o sistema é um pouco mais leve, fazendo com que no dia a dia até acabe que o desempenho pareça até um pouco melhor do que esses outros aparelhos. Por mais que em games o desempenho bruto seja semelhante. O aparelho vai rodar as coisas praticamente tudo no máximo, se não muito próximo ao máximo. Aqui no COD Mobile, por exemplo, a gente tem uma jogatina muito boa, com as qualidades no alto e taxa de quadros no máximo. Ou seja, não é exatamente máximo, mas muito próximo disso, não é mesmo? Ou seja, você vai ter uma experiência muito boa em qualquer tipo de game que você for jogar. É esperado que, claro, jogos um pouco mais simples, como o Free Fire, vão rodar sim as qualidades um pouco mais altas, sendo que PUBG, que normalmente tende a ser um pouco mais pesado, umas qualidades um pouquinho inferiores. Mas assim, em todos esses games você vai rodar sem problemas, sem engasgos, sem nada do gênero. Bom, nas câmeras aqui a gente tem novamente alguns outros cortes, Nada de câmeras duplas, comuns até em aparelhos muito mais baratos do que isso hoje em dia. Aqui a gente tem uma câmera simples de 12 megapixels na traseira e uma câmera frontal de 7 megapixels com um sensor auxiliar para possibilitar o Face ID, A frontal não me impressiona muito, ok? Já que ela é basicamente a mesma câmera frontal encontrada desde o iPhone 7. Apenas na linha 11 tendo finalmente upgrades nessa área, Agora, na traseira, mesmo sendo únicas, ela ainda tem um desempenho muito interessante e ainda capaz de tirar fotos muito boas, ok? Digna de topos de linha bem mais recentes, S20, S20 FE. A bateria é até um fator meio engraçado da linha, porque por mais que a gente fosse esperar, que o aparelho mais barato não fosse ter a melhor autonomia, não é o caso. Ele é o mais barato e é o com a maior autonomia de bateria, muito provavelmente da alta capacidade de bateria e da baixa resolução da tela, O iPhone XR tem uma autonomia até que engraçada, porque basicamente, se vocês lembram, o iPhone SE 2016, que eu testei não tanto tempo atrás, tinha uma bateria melhor do que o iPhone 6S, do que o iPhone 7, do que o iPhone 8.
O que é um pouco irônico, porque significou que conforme os anos foram se passando, eles foram aumentando o desempenho e o tamanho dos celulares, eles não aumentaram tanto assim a autonomia de bateria. O iPhone XR é o primeiro aparelho em que eles começam a dar uma mudada nisso, e é o primeiro aparelho desses que finalmente consegue uma autonomia de bateria melhor do que o iPhone SE 2016 no meu teste. E também em testes de outros sites que você for pesquisar, por exemplo, no Tudo Celular. Claro que, infelizmente, ela ainda não é uma bateria que você vai esbanjar. Ainda, no meu uso, eu consegui, se eu não usar muito no celular, carregar apenas no fim do dia. Principalmente quando eu deixava o modo de pouca bateria ativado, no qual a gente consegue ganhar uns 10, 15% a mais, né? Como eu tive, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais a respeito das diferenças, né? Mas basicamente, o que eu consegui? 7 horas e 57 minutos, ok? O que, como vocês podem saber no canal, no meu teste, até 10 horas não é exatamente uma bateria boa. E pode ser que se você tiver um uso um pouquinho mais intenso, você não consiga chegar no fim do dia. É um pouco o caso desse aparelho. Ele está quase ali na faixa das 10 horas, mas não chega exatamente na faixa. É interessante notar que a partir do 11, as coisas começaram a melhorar bastante. E não mais o aparelho mais simples tinha melhor autonomia de bateria. Os iPhones 12 acabam piorando um pouco em relação ao 11 por conta do incremento do 5G, né? Uma tecnologia que acaba assim consumindo mais bateria, mas a partir do 13 voltou a aumentar. É interessante notar que nesse caso aqui a gente consegue suportar um carregamento até de 15 watts, né? Não é muito rápido, mas é melhor do que os 10 watts que tinha até o iPhone 7. Mas é interessante notar também que a partir do iPhone 11 esse suporte cresceu até 18 e a partir do 12 e o 13, 20, né? Olha, vamos lá. O sistema operacional da Apple ele é meio que um divisor de águas, né? Tem quem curte bastante por conta dos grandes benefícios que às vezes eles trazem, uma leveza maior, esse tipo de coisa, e bastante na longevidade também, né? Por mais que sim, a Samsung está correndo atrás bastante desse prejuízo, né? Com aparelhos hoje em dia com até 5 anos de suporte, bem a par com o que a Apple mesmo faz nos seus dispositivos, né? Olha, mesmo esse aparelho tendo 4 anos de idade, praticamente é esperado mais 2 a 3 anos de suporte oficial pela Apple. Claro que a gente não tem como saber ser ao certo, porque de vez em quando a Apple, no mesmo ano, corta 2 gerações de iPhones, como ela fez recentemente com o iPhone 7 e o iPhone 6S. Ou seja, mesmo sendo um aparelho antigo, ele ainda pode ser considerado novo no quesito de suporte de aplicativos e de software, esse tipo de coisa. Com certeza, a idade não é tanto assim um fator que vai diminuir os benefícios do aparelho. Nos extras aqui eu queria fazer um pequeno adendo a respeito do Face ID. É uma tecnologia bem interessante e eu sempre admirei os leitores de íris, basicamente, né, que inclusive foram encontrados ali no S9, no S8. Mas olha, apenas a partir do iPhone 12 é possível cadastrar esse tipo de tecnologia com máscara, o que significa que você vai, no dia a dia, se você estiver usando, você não vai conseguir usar o Face ID, você vai ter que colocar a senha todas as horas. Isso enche bastante o saco e demonstra como talvez um segundo método de segurança seria muito bem-vindo, seja uma digital, na traseira, na tela e etc. Bom, o preço é sempre um assunto complicado para iPhone, né? Que eles são normalmente lançados por preços altíssimos e não tendem a cair tanto assim com o tempo passando. Já o iPhone XR foi lançado ali por R$ 5.199 e ele apenas deixou de ser vendido oficialmente pela Apple em setembro do ano passado, de 2021, na época em que ainda custava R$ 4.299. Uma queda bem pequena até de valores, não é mesmo? Hoje, no varejo, ele é possível ser encontrado ali na faixa dos R$ 3.500, como essa aqui de 64 GB, né? Mas por esse preço não faz o menor sentido, já que o iPhone 11, com a sua câmera extra traseira, melhor desempenho, melhor bateria, custa quase a mesma coisa, né? Agora, no mercado de usados, a gente pode mudar um pouquinho essa história, né? Aparelhos como esse de 64 GB custam ali por volta dos 2.200 a 2.400, enquanto as versões de 128 ficam ali na faixa dos 2.600 a 2.800. Por esse preço a gente tem um iPhone X, que custa muito próximo e tem até uma tela OLED, uma câmera extra traseira, mas eu acho que é uma compra um pouco pior, ok? Tem um desempenho bem inferior, baterias até um pouquinho inferior e, obviamente, um ano de suporte a menos, né? Basicamente, o iPhone X é um iPhone 8 Plus um pouquinho mais chique.
e bem mais caro. Não acho que vale muito a pena. Outro que fica bem próximo é o iPhone SE 2020, que tem como benefícios o desempenho melhor, por ser um ano mais novo, mas a sua bateria é bem pior, além de ter as câmeras do iPhone 8 e uma tela minúscula. Se você prefere um aparelho um pouco mais compacto e não se importa muito com a câmera, obviamente o iPhone SE pode ser uma compra melhor, muito porque ele está nessa faixa de preço novo. Tem também o iPhone SE 2022, lançado recentemente, que também pode valer a pena, mas ele tem os mesmos problemas do iPhone SE 2020, com apenas um desempenho um pouquinho melhor. Então, se você encontrar ele por um preço razoável e obviamente não se importar com os defeitos que eu disse, também pode ser uma opção melhor. A versão de 128 GB, a não ser que você não consiga ter apenas 64, não tem tanto um custo-benefício tão bom quanto a de 64 GB, exatamente porque já vai ficar muito próximo de iPhones 11 usados, ali na faixa dos 2.800. Mas assim, se você encontrar um iPhone XR na faixa dos 2 a 2.200 e tiver afim de um iPhone mais moderno, olha, o iPhone XR ainda pode ser sim um bom aparelho, né? Claro, o iPhone 11 tem benefícios melhores e se você encontrar ele por um preço próximo, ele vale mais a pena? Sim, mas não que o iPhone XR ainda não seja um aparelho que você vai se impressionar muito diariamente. Olha, opções, se você quiser explorar opções Android, obviamente você tem algumas que podem ter custos-benefícios até melhores, como o S20 FE 5G, que eu citei até, que tem sim um custo bem menor, um desempenho maior, tela melhor, câmeras semelhantes, talvez um pouquinho inferiores. E é um preço bem menor, né? Mas claro, você tem que aceitar o fato de você estar usando um aparelho Android, né? O sistema é diferente, você vai sim enfrentar quedas de preço muito mais acentuadas, né? O preço dos valores usados é bem pior do que os iPhones. Mas enfim, quem sabe se você estiver interessado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.